O Código de Nuremberg é um documento histórico que estabeleceu os princípios éticos para a pesquisa médica envolvendo seres humanos. Foi elaborado em 1947, após o julgamento dos médicos nazistas que realizaram experimentos cruéis e desumanos em prisioneiros de guerra e em grupos perseguidos pelo regime de Hitler. O objetivo do código era garantir que a ciência não se sobrepusesse aos direitos e à dignidade das pessoas, e que os participantes dos estudos fossem informados, voluntários e protegidos de danos. O código é composto por 10 princípios básicos que determinam as normas do consentimento informado e da ilegalidade da coerção, regulamentam a experimentação científica, e defendem a beneficência como um dos fatores justificáveis sobre os participantes dos experimentos. Os 10 princípios do Código de Nuremberg são os seguintes. 1. O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que a pessoa envolvida deve ter capacidade legal de consentir, deve estar em uma situação que lhe permita exercer seu livre-arbítrio, sem a intervenção de qualquer elemento de força, fraude, engano, coação, excesso ou outra forma ulterior de restrição ou coerção, e deve ter conhecimento e compreensão suficientes dos elementos do assunto envolvido, para que possa tomar uma decisão compreensiva e esclarecida. Esse último aspecto requer que, antes da aceitação de uma decisão afirmativa por parte do indivíduo experimental, sejam explicados a ele a natureza, duração e propósito do experimento, o método e os meios pelos quais ele será conduzido, todas as inconveniências e riscos que podem ser esperados razoavelmente, e os efeitos sobre sua saúde ou pessoa que possam possivelmente advir da sua participação no experimento. 2. O experimento deve ser tal que produza resultados proveitosos para o bem da sociedade, impraticáveis por outros métodos ou meios de estudo, e não aleatórios ou desnecessários. 3. O experimento deve ser planejado e baseado nos resultados da experimentação animal e no conhecimento da história natural da doença ou outro problema em estudo, de modo que os resultados anteriores justifiquem a realização do experimento. 4. O experimento deve ser conduzido de forma a evitar todo sofrimento físico e mental desnecessário e todo dano. 5. Nenhum experimento deve ser conduzido quando há uma razão a priori para acreditar que pode ocorrer morte ou dano incapacitante, exceto, talvez, naqueles experimentos em que os médicos experimentais também servem como sujeitos. 6. O grau de risco a ser assumido nunca deve exceder o determinado pela importância humanitária do problema a ser resolvido pelo experimento. 7. Deve-se fazer uma preparação adequada e fornecer instalações adequadas para proteger o sujeito experimental contra possibilidades remotas de lesão, invalidez ou morte. 8. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. O mais alto grau de habilidade e cuidado deve ser exigido em todas as fases do experimento daqueles que o conduzem ou envolvem. 9. Durante o curso do experimento, o sujeito humano deve ter liberdade para interromper o experimento se ele tiver atingido um estado físico ou mental no qual a continuação do experimento pareça impossível para ele. 10. Durante o curso do experimento, o cientista responsável deve estar preparado para interromper o experimento em qualquer fase, se ele tiver motivos prováveis para acreditar, no exercício da boa-fé, habilidade superior e julgamento cuidadoso exigidos dele, que uma continuação do experimento pode resultar em lesão, invalidez ou morte ao sujeito experimental. O Código de Nuremberg foi um marco na história da ética na pesquisa médica, pois reconheceu pela primeira vez a autonomia e os direitos dos participantes humanos. Embora não tenha força legal internacional, ele influenciou a elaboração de outras normas e declarações posteriores, como a Declaração de Helsinki e as Diretrizes Éticas Internacionais para a Pesquisa Biomédica envolvendo seres humanos. O código continua sendo uma referência ética e moral para os pesquisadores que buscam avançar o conhecimento científico em benefício da humanidade, respeitando a dignidade e a integridade das pessoas.